Irmãos, boa tarde, né? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ver a importância da aplicação. A gente vai ver o que é a aplicação, a importância da aplicação. O título hoje dessa palestra aqui é Pregando Cristo ao Coração. Eu queria começar com essa citação desse grande pregador, teórico da pregação, o Alec Moyer, que ele diz, a gente tem duas responsabilidades ao pregar, e não apenas uma. Em primeiro lugar, a gente tem uma responsabilidade para com quem? Para com a verdade. Em primeiro lugar, nós temos uma responsabilidade para com a verdade. Mas a verdade não é a nossa única responsabilidade, ele está dizendo aqui nessa citação. Em segundo lugar, a gente tem uma responsabilidade também com um grupo específico de pessoas. Ou seja, de que maneira essas pessoas poderão ouvir melhor a verdade. Então perceba que uma pregação, ela não deve somente e exclusivamente explicar a Bíblia às pessoas. Uma pregação faz isso também. E se o pregador não explica a Bíblia para as pessoas, ele não pregou. Ele não fez uma pregação. Se o pregador faz qualquer outra coisa, como os exemplos que Vanedia deu, mas não explicou aquele texto para as pessoas, não foi uma pregação. Então, esse é um primeiro ponto. Por quê? Porque o pregador, de acordo com o Alec Moyer, ele se compromete com passar a verdade tal como foi revelada pela palavra de Deus para as pessoas. Mas, em segundo lugar, irmãos, também ele tem um compromisso com as pessoas. E é aí que a gente vai ver que entra a aplicação. O que é a aplicação? A aplicação, irmãos, de um sermão é o uso prático da doutrina na vida dos ouvintes, na vida das pessoas. Então, a aplicação é quando eu explico o texto para as pessoas e depois de explicar o texto, eu explico outra coisa para as pessoas. O que é essa outra coisa? O que esse texto significa para essas pessoas? O que esse texto significa para o ouvinte? O que esse texto significa? Beleza, Bruno. Tu explicou aí isso aí de João capítulo 1. Ok, tu explicou a parábola, mas o que é que isso significa para mim? O que é que isso significa para as pessoas que estão ouvindo o sermão? Essa habilidade de eu tanto explicar o texto quanto eu mostrar o que isso significa para as pessoas é chamada de aplicação. E isso diz respeito às nossas duas responsabilidades que a gente viu na primeira citação. Quais são as duas responsabilidades? Para com a verdade, quando eu explico o texto bíblico, e para com as pessoas, quando eu aplico aquele texto que eu acabei de explicar na vida delas. Tá claro esse primeiro ponto, irmãos? Então, o James Stewart foi um grande pregador do século XX e ele fez aqui uma advertência para a gente, que é uma advertência importante para a gente refletir aqui, tá? Ele diz assim, é um problema muito sério o pregador se vê alienado das realidades de vida de outros homens, ignorando as situações com que precisam lidar e, portanto, ser incapaz de falar as suas necessidades ou dar-lhes conselho e direção em meio às suas lutas. Então, olha o que o Stuart está falando para a gente. É um problema muito sério quando a pregação não fala às pessoas, não toca o coração do ouvinte. E esse tocar o coração do ouvinte não é fazer as pessoas rirem, ou as pessoas chorarem, ou fazer um medo às pessoas. Não é nesse tipo de situação. O que é que eu quero dizer aqui por tocar o coração do ouvinte? O que é que o Stuart quer dizer? O que é que o Alec Moyer quer dizer? O que é que a gente quer dizer por isso? Quer dizer como aquela verdade bíblica se encaixa, se aplica na vida da pessoa que está escutando. Amanhã a gente vai, digamos assim,
trabalhar melhor isso, de como é que a gente consegue melhor identificar isso, como é que a gente consegue fazer melhor isso. Mas esse é um ponto muito importante. Às vezes, irmãos, quando as pessoas elas se atentam para a importância da pregação, elas começam a pensar, então tem que estudar o texto bíblico. Olha, então tem que ver as palavras no grego e no hebraico. Olha, então eu tenho que ler mais sobre o texto bíblico. E olha, eu tenho que trazer curiosidades geográficas, históricas, etc., para melhor explicar o texto. E essas coisas podem ter o seu lugar na pregação. Mas aí tem uma tentação. Porque você aí ficou legal com o seu compromisso para com a verdade. Mas ainda está faltando uma coisa, né? Qual é a coisa que está faltando? É o seu compromisso para com as pessoas. Certo, mas como é que isso que você falou vai se aplicar à vida das pessoas? Esse é um ponto importante. É por isso, irmãos, que quando um texto ele é aplicado na vida do ouvinte, ele se torna mais claro, ele se torna mais memorável, ele se torna mais impactante. Por isso, sem aplicação, se eu não explico para as pessoas como é que aquele texto se aplica na vida delas, tá? Os ouvintes não entenderão como o texto bíblico se relaciona com suas vidas. Por isso que a pregação não é uma aula de teologia. Eu dou aula no curso de teologia, lá em João Pessoa, da Faculdade Internacional Cidade Viva. Eu dou aula de filosofia lá, no curso do Cidade Viva, né? E, bom, e lá tem teologia, aí lá os professores lá ensinam grego, hebraico, ensinam filosofia, e passa 3 horas com o aluno, e aí a gente esmiuça um monte de coisas. Isso é muito importante. Agora, o púlpito, ele, claro que em certo sentido tem espaço para essas coisas, mas ele deve ter espaço de forma significativa para aplicação. Ele não é uma aula de teologia que eu vou dar para as pessoas. Não é aquelas coisas que Vaneia já falou aqui, tá? Não é eu falar da minha vida, não é eu ficar fazendo vocês rirem, não é essas coisas. E também não é uma aula de teologia, que essa é uma tentação oposta, tá? Então, porque esse povo quer dar aula aí no público, mas um sermão expositivo, um sermão bíblico não é isso, irmãos. Um sermão bíblico, ele deve levar as pessoas, e por isso que a aplicação é importante, tá? Porque um sermão, olha como a frase que eu coloquei aqui, ele deve levar as pessoas a se assemelharem à imagem e semelhança de Deus. Então, o sermão é um instrumento pelo qual Deus, através da exposição da sua palavra, torna o ouvinte mais parecido com Cristo. Torna o ouvinte a imagem e semelhança de Deus. Como é que o ouvinte pode ser a imagem e semelhança de Deus, irmãos, se ele não aplica aquela verdade bíblica? Quando a gente aplica, o ouvinte vê muito bem aquela verdade. Eu coloquei até essa figura aqui do rei Davi. O Natan, quando chegou para falar com Davi, lembrem disso? Natan, ele chegou com a verdade bíblica, muito clara. E aí, Natan fez uma aplicação ao contar uma parábola. Natan chega para Davi, o profeta Natan, e disse: havia um homem com uma ovelha, assim, assim, outro homem, várias ovelhas, e assim aconteceu. Aí o homem que só tinha uma ovelha, o cara que tinha várias ovelhas, pegou a ovelha dele, assim, Davi ficou ouvindo aquilo, Davi ficou furioso, Davi deu um pulo e disse: que esse homem seja morto, que esse homem seja preso. Aí Natan aproveitou, né? Oxe, é tu esse homem. Perceba, ó. Ele fez uma aplicação e Davi entendeu na hora. Ficou muito claro. Ficou memorável aquilo ali na cabeça de Davi. Não foi somente a uma exposição de algumas verdades teológicas. Ele pegou a verdade teológica e aplicou. E aí Davi percebeu aquilo. Tá? O Dan Dorian é um pensador que ele reflete muito sobre a aplicação.
Tem um livro, tem um dos slides aqui que vocês vão ver já já, eu apresento esse livro. E o Dan Dorian, ele traz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, ó, a falha em aplicar geralmente implica em uma falha em entender plenamente o texto. Não, se a gente tem dificuldade de aplicar um texto, é porque a gente não entendeu o texto direito. Porque quando a gente entende o texto direito, quando a gente entende o texto plenamente, quando a gente entende, a gente seleciona o texto bíblico. E quando a gente consegue captar qual é aquela mensagem central que Giovanni falou aqui, quando a gente consegue fazer isso, vai surgir na nossa mente ideias para a gente aplicar. Mas a gente não consegue aplicar se a gente não entender o texto plenamente. E a dificuldade da gente entender o texto, de a gente aplicar, é justamente da gente não conseguir entender o texto. Então, é claro, irmãos, que eu estou falando essas coisas aqui, mas assim, e isso é uma coisa importante, a igreja cristã, ao longo do tempo, inclusive a nossa igreja, a igreja adventista, ela também, e eu quero falar melhor disso amanhã, tá? Ela fornece e ela forneceu ferramentas para ajudar a gente a entender o texto, ferramentas para ajudar a gente a aplicar o texto, ferramentas que não é só coisa de teólogo, não é só coisa de pastor, é coisa da gente que prega, da gente que quer pregar, da gente que vai pregar. Amanhã eu vou apontar várias dessas ferramentas e os usos que a gente pode fazer delas, tá? Mas esses instrumentos são instrumentos importantes para ajudar a gente a compreender, entender, etc. Queria ler aqui uma citação do Tim Keller, que é um pregador que particularmente eu gosto muito, que ele diz uma coisa interessante. Ó. O bom sermão não é como um porrete com que se bate na vontade, e sim como uma espada que penetra o coração. Em seu melhor, ele penetra nossos alicerces, analisando-nos e revelando-nos a nós mesmos. Ele deve ser alicerçado na exposição da Bíblia, porque as pessoas não compreendem um texto até que vejam como ele se relaciona à sua vida. Ajudar as pessoas a enxergar isso é a tarefa da aplicação, que é algo muito mais complicado do que geralmente a gente se admite. Então, olha como é interessante o que Tim Keller está dizendo aqui para a gente. Nesse livrinho aqui, né, que foi preparado para vocês, tem um texto do Tim Keller, né, o que é uma boa pregação. É só uma tarefa de casa, leiam esse texto, tá? Do Tim Keller, que é uma boa pregação. E olha como que é que ele diz, ó. Às vezes tem sermão que pensa que ele é eficaz quando ele bate nas pessoas. Mas o Tim Keller está dizendo aqui, mas um sermão bom não é aquele que é um porrete, é aquele que é uma espada, que penetra o coração. É aquele que faz com que a gente analise, faz com que a gente veja como é a nossa natureza, como nós somos necessitados da graça de Deus. Esse é um bom sermão. E aí Tim Keller diz, mas isso só acontece quando a gente expõe as escrituras e aplica. Então é por isso que sempre tem esses dois movimentos, irmãos. Ó, a gente expõe as escrituras e a gente aplica. A gente expõe o texto bíblico e a gente mostra qual é a relação do texto com a vida das pessoas. Como é que ele se relaciona com a vida das pessoas. Tá? O pregador, eles são mediadores. Você tem de um lado o texto, um texto antigo, aqui na Bíblia, e do outro lado aqui você tem o público. Então você tem o texto e você tem o público. E quem é você? Quem é você, o pregador? Você é um mediador. É a ponte. Você é o responsável por conectar esse texto com as pessoas. O pregador é aquele que deve fazer isso. Tá? O pregador deve conduzir as pessoas à Bíblia de modo que... Como é que a Bíblia pode... Como é que a exposição daquele texto pode, de alguma forma, responder às nossas perguntas, responder aos nossos dilemas? Porque é verdade que tem dilemas e tem coisas que a Bíblia não trata.
mas também existem dilemas que são universais, que não importa se é há 3.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, se é hoje, se é daqui a 1.000 anos, sempre vai ser um dilema para a humanidade. Por exemplo, como é que eu posso ser salvo? E sempre vai ser um dilema para a humanidade. Por exemplo, que tipo de pessoa eu devo ser? Esse sempre vai ser um dilema para a humanidade. E o pregador é o mediador entre apresentar aquilo que diz o texto antigo, a palavra de Deus, e aquilo que está na vida das pessoas. Fazer essa ponte. O pregador é a ponte. Tá? E aí tem uma coisa importante, minha gente. Eu queria até pensar como tarefa de casa para vocês, leem o texto dessa apostila aqui, o texto 6 e 7. Talvez amanhã eu gostaria que, se desse para você, você lê o texto 6. A heresia da aplicação, o nome do texto 6. E se você pudesse, você lê o texto 6 e 7, tá? Tanto a heresia da aplicação, quanto a aplicação da escritura à vida contemporânea. Porque o que é que vão explicar esses textos aqui? Parece fácil a gente falar como é que aquele texto fala para a vida das pessoas, etc. Mas essa não é uma tarefa tão fácil assim. Essa não é uma tarefa tão simples assim. Pegar textos antigos, irmãos. Pegar textos de 2.000 anos, 3.000 anos, como são os textos bíblicos, e mostrar o que é que eles significam para a realidade das pessoas hoje. Se você acha que é fácil, é porque você não refletiu direito sobre isso. Mas você está lá fazendo seu ano bíblico, aí tem lá um texto dizendo assim, que você não deve cozinhar o bezerro no leite da mãe. Aí tem isso lá no livro de Levíticos, né? Aí você, meu Deus, como é que isso vai se aplicar na vida das pessoas? Olha, minha gente, na hora de cozinhar, muito cuidado, tá? A gente que está cozinhando os bezerros no leite da mãe, a Bíblia proíbe isso. Mas não era isso que a Bíblia queria dizer. É por isso que isso é o texto antigo. É por isso que tem, antes da aplicação, tem uma atividade prévia. Qual é a atividade prévia? Quando Moisés, que escreveu o livro de Levíticos, ele escreveu isso, o que é que ele queria dizer? O que é que ele queria dizer com esse texto? E aí, Bruno, o que é que ele queria dizer? Bom, amanhã eu vou apresentar algumas ferramentas que vão ajudar a gente a responder essa pergunta. Comentários bíblicos, etc. Coisas que vão ajudar a gente a responder essa pergunta. Essa especificamente. Bruno, o que é que esse texto quis dizer? Esse texto quis dizer, na época, Moisés proibiu isso porque isso era um elemento de idolatria. Os cananitas faziam isso. Os cananitas, eles pegavam o bezerro, pegavam o leite da mãe do bezerro e cozinhavam e depois davam nos templos pagãos. Eles faziam isso. Então perceba, é um texto que fala de idolatria. É um texto que o tema desse texto, o tópico desse texto é idolatria. Pronto, eu entendi o tema desse texto. Ah, Bruno, eu pensava que o tema desse texto era gastronomia. Pois é, não é gastronomia. O tema desse texto é... Mas, Bruno, você soube isso com seu cérebro? Não, eu soube isso, irmãos, porque eu fui lá no comentário bíblico adventista e ele me disse isso. Não foi uma revelação. Eu soube isso, irmãos, porque eu fui pesquisar. Eu soube isso, irmãos, porque alguém que estudou me disse. Aí eu soube isso. Baseado nisso que eu sei agora o significado desse texto, aí eu aplico. O que é idolatria? Como é que a gente aplica esse texto antigo para hoje? Quais são as situações de idolatria que a gente tem hoje, que a gente deve evitar? Então, tinha uma divindade cananita que exigia isso. O que é que as divindades hoje, elas exigem da gente? Pronto, isso é, a gente está entrando no mundo do texto e a gente está fazendo a aplicação correta. Mas perceba que não dá para fazer essa aplicação. Né? Eu não vou fazer aqui nem o exemplo de Giovana. Irmão, vamos estudar tipos de leite, né? Não. Eu não vou fazer isso sem eu saber o significado primeiro do texto. Por isso, irmãos, e aqui tem um aviso importante, tá? Essa é a parte de aplicação, irmãos. É a parte mais suscetível da gente cometer erros.
parte que a gente está mais fragilizado em cometer erros. É a parte que é mais fácil cometer erros. Porque perceba que a aplicação depende do significado do texto. E se eu não interpretei o texto corretamente, eu posso pegar e fazer aplicações em coisas da Bíblia que não era o objetivo do autor falar daquilo, aplicações completamente alheias àquilo que a Bíblia está dizendo, aplicações que não tem nada a ver, tá? É por isso que... Qual é o primeiro passo, Bruno, para eu descobrir? É você descobrir a intenção do autor. Ou seja, se você vai pregar sobre o Salmo 23, você tem que fazer a seguinte pergunta. Quando o salmista escreveu isso, o que é que ele queria dizer? Isso é a intenção do autor. Quando o salmista escreveu esse salmo, qual era o objetivo dele? Qual era o propósito dele? Porque sempre que a gente escreve com um propósito. Porque aí a gente capta, como o Giovanni falou, a ideia central. Esse é o objetivo primeiro, irmãos, do texto, tá? Por quê? Porque um texto nunca pode ter uma aplicação que seja diferente daquilo que o autor intencionou. Se o autor intencionou que o texto dele deve ser lido de forma X, eu tenho que aplicar de acordo com aquilo que ele queria que eu aplicasse. É por isso que eu botei aqui, eu fiz uma pregação de Lázaro há umas 2 semanas lá no Espaço Novo Tempo, que é a igreja que eu, Vaneide e o Giovanni frequentamos. E aí tem, por exemplo, esse exemplo de Lázaro, né? Lázaro, aí Jesus, lá tem uma hora que Jesus diz, tirai a pedra. E se você fizer isso num sermão, já fez isso na sua vida, não se preocupe, eu também já fiz isso, né? Eu tenho vários exemplos eu posso até contar amanhã para vocês de vergonhas alheias que eu fiz nos sermões, e depois eu estudando direitinho como funciona o sermão, poxa, ensinei a igreja errado isso. Eita, isso aqui, ó, meu Deus do céu, eu tinha umas criatividades que Jesus fugia totalmente daquilo que o autor do texto queria dizer. Mas olha aqui como é, por exemplo, esse caso aqui. Aí Jesus diz assim, Jesus pede a alguém, tirai a pedra. Aí uma pessoa pode chegar e fazer a seguinte aplicação. Olha, tá vendo? Por que Jesus pediu para tirar a pedra? Porque Jesus sempre pede uma parte do ser humano. Ou então pega a história de Davi, aí Davi pegou 5 pedrinhas. Aí diz, vamos explicar o que é, vamos fazer a seguinte aplicação. O que é cada uma dessas 5 pedrinhas? Primeira pedrinha, confiança em Deus. Segunda pedrinha, seu esforço próprio. Terceira pedrinha, não sei o quê. Mas, irmãos, se você vai estudar a intenção do autor, vocês acham que quando João estava escrevendo, João capítulo 11, ele estava pensando assim, eita, eu vou botar isso aqui do tirar a pedra para as pessoas, quando forem pregar esse sermão, dizer assim, é porque Jesus queria que tivesse uma parte humana. Ou ele simplesmente estava descrevendo uma cena? Ele simplesmente estava descrevendo uma cena. Da mesma forma, o autor de Samuel. Você acha que o autor de Samuel, quando Davi pegou as 5 pedrinhas, ele estava pensando, eu vou botar 5, não vou botar nem 6 nem 4, vou botar 5, que é para o pessoal dizer 5 coisas que eles podem fazer para derrubar os gigantes da vida deles. Ou ele simplesmente estava narrando uma situação, irmãos. Ele simplesmente, a intenção do autor era dizer que ele simplesmente pegou a pedra para botar lá na funda para derrubar o gigante. Ele simplesmente estava narrando uma situação. Entende por que é muito importante, irmãos, a gente captar a intenção do autor? É por isso, irmãos, que sempre existe esse processo. Ó. A intenção do autor, a gente capta a intenção do autor. Quando a gente capta a intenção do autor, a gente entra naquilo que a gente chama do mundo do texto. O que é o mundo do texto, irmãos? O mundo do texto é aquilo que quando o autor estava escrevendo, ele estava projetando. O mundo do texto, irmãos, é aquilo que quando o autor estava escrevendo, ele estava intencionando. Quando Pedro, Paulo, Moisés, Davi, Samuel, Salomão, Esdras, Neemias, quando eles estavam escrevendo os seus textos, as suas cartas, as suas epístolas, quando eles estavam escrevendo essas coisas, eles tinham uma intenção e eles estavam projetando um objetivo.
um mundo, como a gente está chamando aqui, um mundo. Quando Moisés botou lá, não adulterarás, ele tinha uma intenção. Ele tinha. Isso aí é uma ordem. Quando Samuel colocou lá, pegou 5 pedrinhas, ele tinha uma outra intenção. Ó, só estou aqui descrevendo. Eu preciso entrar no mundo do texto, captar essas intenções, porque aí eu vou aplicar a Bíblia de acordo com aquilo que Pedro, Paulo, Samuel queria, e não de acordo com a minha criatividade, os meus pensamentos, a minha cabeça, etc. Mas de acordo com o que esses autores bíblicos, eles pensaram. Tem um outro... isso aqui é o que significa o mundo do texto, tá? Então, primeiro é preciso identificar qual é esse mundo projetado. Então, é mais ou menos isso, irmãos. Ó, a intenção do autor, a aplicação para o ouvinte, e aí a gente capta qual é. A gente só faz isso quando a gente capta qual é a intenção do autor. Aí, irmãos, uma outra coisa para a gente fazer a aplicação é a seguinte, tá? Calbart, ele pensou, ele uma vez, ele disse essa palavra que até numa das frases o Davi Bochá falou aqui, né? É preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal do dia. Porque a gente precisa aplicar o texto à realidade das pessoas. E como é que a gente aplica a realidade das pessoas? Conhecendo a realidade das pessoas. É por isso que é como se a gente tivesse que fazer 2 tipos de interpretação. A interpretação do texto, para a gente não estar aplicando ele de forma diferente daquilo que o autor intencionou, e a interpretação do público, para a gente aplicar a uma necessidade das pessoas. Às vezes aí, por isso que é importante, o pregador é sempre aquela pessoa que ela está lendo, ou ela está assistindo jornal, ou ela está acessando sites, ou está conversando com as pessoas, ou está, sei lá, ouvindo histórias, ou está assistindo filmes, ou está escutando músicas. Ah, Bruno, por que e para que essas coisas? Porque, irmãos, essas coisas ajudam a gente a entender o que as pessoas estão pensando, falando, sentindo. Então, se você só conhece de teologia, de ensino bíblico, você não vai conseguir falar a necessidade das pessoas. Se você não conhece sobre as pessoas, se você não conhece sobre o que está se passando no mundo, se você não conhece aquilo que está no jornal, você pode ser um PhD em teologia, ser muito fera em teologia, saber qual é a intenção do autor, mas se na sua outra mão não tiver um jornal, não tiver uma conversa com as pessoas, não tiver, sei lá, esse tipo de outro diálogo que também é necessário, você não vai conseguir aplicar corretamente o texto, tá? E por que a gente precisa disso, irmãos? Para a gente caminhar aqui para o final. Porque... eu acho que... será que eu desliguei, hein? Porque o texto do sermão deve conduzir o leitor à imagem e semelhança de Cristo, seja em pensamentos, atitudes e ação. Nenhum texto da Escritura é desconhecido para aplicação. Olha como é interessante, irmãos. Se a gente entende a intenção do autor na aplicação, vocês sabiam que a gente consegue ter a capacidade de aplicar todos os textos da Escritura? Até mesmo textos referentes à genealogia. Outro dia eu estava ouvindo um sermão de um pregador batista, muito bom, o nome dele é o Dr. Jonas Madureira, né? E ele estava dizendo que os filhos dele têm um problema quando ele lê genealogia na Bíblia, né? E tem gente que tem um problema do mal, né? Ou seja, como é que um Deus bom e todo-poderoso permite o mal? E ele disse que o problema dos filhos dele é com genealogia. Como é que um Deus bom e todo-poderoso bota genealogia na Bíblia, né? Porque qual o significado daquilo? Qual o sentido daquilo?
Mas quando você entende a intenção daquilo, você consegue aplicar. Agora, você consegue aplicar sem fugir à intenção do autor. Por exemplo, a gente vê Lucas botando a genealogia de Jesus. Aí Lucas bota a genealogia de Jesus e ele termina dizendo, Jesus se batiza, aí no texto seguinte que Jesus se batiza, Lucas começa a contar a genealogia de Jesus. Filho de Jesus, filho de José, filho de fulano, filho de cicrano. Aí Lucas diz assim, filho de Adão, filho de Deus. Aí no texto seguinte, Lucas diz assim, o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado. E aí você diz, e o que é que isso tem a ver? Bom, tem a ver sim. Tem a ver. O que é que Lucas está dizendo para a gente? Lucas está dizendo para a gente que Jesus é o filho de Adão. Lucas está dizendo para a gente, Lucas está fazendo referência para a gente a Gênesis. Lucas quer que a mente da gente volte para Gênesis. Lá em Gênesis, irmãos, a gente vê em Gênesis capítulo 1 o Espírito de Deus pairando sobre as águas. A gente vê isso em Gênesis no capítulo 1. E a gente vê o mesmo Espírito agora pairando sobre Jesus. Aí depois a gente vê lá em Gênesis, Deus criando Adão. E a gente vê agora em Lucas, na genealogia, mostrando que Jesus é um outro Adão. E depois a gente vê em Gênesis, Deus colocando Adão no jardim. E a gente vê lá em Lucas, Deus colocando Jesus, o segundo Adão, num deserto. Então, agora tem uma diferença entre os dois Adão. Qual é a diferença? É que o primeiro Adão, num jardim, fracassou. E o nosso Senhor no deserto. Aí você diz, Bruno tirou isso da cabeça dele. É porque Bruno é muito inteligente, percebe essas coisas no texto que ninguém percebe. Não, irmãos, é porque comentários bíblicos me ajudaram a ver esse tipo de coisa. Homens de Deus me ensinaram esse tipo de coisa. Ferramentas bíblicas me ajudaram a ver essa conexão. Aí eu posso fazer uma aplicação legítima. O que seria uma aplicação legítima? Vem como, por exemplo, a gente comparado com Jesus, como a gente é falho. Porque a gente é um tipo de Adão. E ainda bem que teve um segundo Adão. Aí eu consigo fazer, no mundo do texto que Lucas intencionou, uma aplicação. Mas eu não consigo isso se eu não souber qual é a intenção do texto. É por isso que, e aqui eu vou encerrar, tem ainda alguns outros slides, mas eu já estou aqui em 34 minutos. Além eu gostaria que vocês lessem esse aí, 6 e 7, né? O textozinho. Comentários bíblicos como esse. Amanhã eu vou trazer vários exemplos, vou mostrar vários exemplos, tá? Esse aqui, irmãos, é um comentário de ouro, por exemplo, que ele foi lançado recentemente pela Vida Nova, tá? Que o irmão ontem ganhou lá no sorteio, né? O irmão tem a obrigação já de pregar alguns textos daqui, tá? Então, tá com a faca e o queijo na mão. Por quê, irmãos? Porque aqui o autor, ele ajuda a gente, por exemplo, a identificar a ideia central. Aqui ele ajuda a gente a saber como ilustrar aquele texto. Aqui ele ajuda a gente a saber o que é que a gente deveria ensinar naquele texto. No começo, irmãos, eu não sabia fazer essas coisas. Eu recorria a essas ferramentas até que eu fui pegando, não tem para usar essa expressão, o traquejo. Até que eu fui pegando um manejo. Até que eu fui sabendo andar, para usar essa expressão, com minhas próprias pernas. Até que eu fui ficando mais, digamos assim, fui ficando mais fera, entre aspas, na situação, na questão de saber como aplicar, como identificar, etc. Mas aí Deus levantou esses homens de escrever comentários, que às vezes a gente vê ali e pensa, não, isso é só coisa de sermão, de teólogo, isso é só coisa de pregador. A gente vê esse tipo de coisa e não nota que isso é para ajudar a gente a fazer sermões, para que as pessoas vejam com a intenção de Deus e ajudar a gente a aplicar na vida das pessoas. Essas ferramentas servem para isso, né? Que Deus possa abençoar a gente, irmãos, para que a gente possa conseguir ser esse tipo de estudioso que consiga captar a intenção do autor e consiga fazer a aplicação correta do texto
E porque para isso, irmãos, a gente mesmo vá lá, né? Estenda os nossos braços, digamos assim, e estude o texto. Porque um pregador, ele precisa ser constantemente um estudante, né? Então, é isso, que o Senhor Deus possa nos abençoar, tá?